Cora, Rona, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? De Elon Musk. Sexo, drogas e motosserras. Vem. Cora, Rona e o Musk, hein? E o Musk? Você leu a reportagem do New York Times semana passada, né? Quinta-feira passada. Sexta-feira passada. Pois é. O Times falou com algumas pessoas que são próximas do Musk e teve acesso a uma fotografia da mala de medicamentos do Musk. E chegou à conclusão de que o Musk está, desde que ele entrou na campanha do Trump, ele está usando uma quantidade abissal de drogas. A principal droga que ele usa é ketamina, a gente já falou sobre isso, que ele usa oficialmente com prescrição médica para tratar de depressão. Mas, segundo o Times, a quantidade diária de ketamina que ele tem usado passa muito aquela apenas para tratar de uma depressão. Agora, além disso, tem uma quantidade imensa de drogas legais e ilegais, né? Ele sempre fumou muita maconha, nada contra, muito pelo contrário, e inclusive nos Estados Unidos, em boa parte dos estados, é legal o uso. Mas entra aí também cogumelos alucinógenos, que também são legais tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Entra a LSD, que não é legal nos Estados Unidos e não é legal aqui no Brasil. Entra também cocaína, entra êxtase, e o Musk faz um coquetelzão desse negócio todo e tudo mais. O Times observa, ele cita 2 episódios. Na verdade, ele cita 3 episódios. Um episódio é um determinado momento quando ele declarou apoio para o Trump na campanha eleitoral, em que ele não parava de pular no palco. Pulava. Pois é, e ele estaria, como dizem os americanos, sob influência, naquele under the influence, né? Naquele momento. Tem outro momento em que ele dá uma entrevista no palco na CEPAC, que é aquela grande conferência conservadora, em que foi também no final do ano passado, no final de 2024, que ele dá uma entrevista na CEPAC, em que ele não fala coisa com coisa, de vez em quando para e cai na gargalhada, tudo mais, estava de óculos escuros, novamente sob influência. E eles sugerem que o Musk talvez estivesse sob a influência de sabe-se lá que substância ou que substâncias no momento em que ele fez a saudação romana, né? Aliás, quando eu comentei para as pessoas nas minhas redes que aquilo era uma saudação romana, algumas pessoas de Preston me corrigiram: não, isso não é uma saudação romana, por que você está passando pano? Isto é o gesto nazista. Gente, o nome do gesto nazista é saudação romana. É o nome que o gesto tem. Eu não estou fingindo que não é, eu estou afirmando que é. Olha, você sabe que a gente, olhando daqui para lá, com esse conhecimento, é óbvio. Aquela coisa daqueles pulos, que cara não estava puro ali, né? Vamos lá. Não é uma reação normal. Criança fica eufórica assim, né? Adulto não, né? Adulto não fica pulando quando está... Outra coisa da motosserra também. O momento da motosserra com Milley foi na mesma CEPAC. Foi na mesma CEPAC. E tem uma série de atitudes dele que você percebe que esse cara é muito esquisito. Aí quando você começa a pensar esse cara é muito esquisito, é lógico, né?
Faz todo sentido. Uma das observações que o pessoal do Times faz é que o Musk teria falado que ele estava usando para um amigo, que ele estava usando tanta ketamina que ele estava com um problema na bexiga. Parece que uso excessivo, eu não sei exatamente que tipo de problema dá, mas parece que afeta a bexiga de alguma forma. Olha aqui. Não sei se dá incontinência urinária, o que é, mas... Eu vou te dizer uma coisa, eu acho o Musk uma pessoa profundamente infeliz. Eu acho uma pessoa... Eu não sou psicóloga, eu não pretendo psicanalizar o cara... Eu tenho a mesma impressão que você. Daqui de longe, mas tem certas coisas que com o passar do tempo você começa a ver gente, a ver a reação das pessoas... E você olha e você vê, não, esse cara está profundamente mal envolvido, porque essa coisa dele dos filhos é típica de uma pessoa... Que é a coisa que mais me chama a atenção na reportagem do Times. Agora, ninguém sabe quantos filhos Elon Musk tem. Provavelmente nem ele. Parece, pela conta que o Times fez, o número por baixo é 14 filhos. Ele acredita que ele tem que povoar o mundo para espalhar a sua... o seu brilhantismo. O que é de uma estupidez e de uma burrice fenomenais. Quer dizer, só isso já seria um sinal de que não acasarem, por favor, não se reproduza. Ele defende no Vale do Silício com outros milionários que as pessoas tenham o maior número possível de filhos, sim, os milionários, porque é para espalhar bons... Ele tem uma preocupação com a diminuição da procriação da espécie humana. Ele acha que a gente tem que se procriar mais. E ele acha que, particularmente, pessoas inteligentes, como são os milionários do Vale do Silício, isso é a leitura dele, deveriam ter muitos filhos para espalhar seus genes. E isso combina com a saudação romana muito, né? Total. Porque isso é, e combina também com o fato, exatamente, isso combina com o fato de ele ser afrikaner, né? Afrikaner é essa população branca da África do Sul de origem holandesa que acreditava em superioridade racial. O regime nazista não é o único regime que acredita em superioridade de um grupo étnico perante o outro. O Musk vem desse mundo e aí ele fala de povoar o mundo com bons genes e ser um genista pra cacete. É a ideia... É de livro, né? Pois e é aquela coisa meio maluca, né? E é aquela coisa meio maluca que é uma incompreensão profunda, tanto de genética quanto de Darwin, né? Porque o que o Darwin diz, se você entende o que o Darwin está dizendo, se você entende a lógica de evolução natural, é que, na verdade, quanto mais mistura, melhor. Quanto mais variedade, melhor. Porque aí você tem, na mistura, na diversidade de genes que está a força de uma espécie. E quando você começa a ter filhos demais de uma mesma linhagem, entendeu? Na verdade, você está piorando. Você vira aqueles Habsburgos. Você vira os Habsburgos com aqueles queixos horrorosos, exatamente. E aquelas cabeças inteiramente deterioradas. O nosso Habsburgo não era mau, né? Dom Pedro II. Não. Mas você sabe que ele usava aquela barba enorme para esconder o queixo, né? A maior parte das pessoas não sabe que Pedro II tinha um queixo de Habsburgo e escondia com... É vantagem dos homens, hein? É a vantagem dos homens, a gente pode esconder... E o coitado do Noel Rosa viveu exatamente numa das poucas épocas do Brasil em que era totalmente proibido usar barba, ninguém usava barba. Porque se ele tivesse nascido um pouco antes ou um pouco depois, ele teria deixado uma barba crescer e não ficaria com aquele queixo. É uma coisa muito curiosa que o Gilberto Freire fala disso. Tem a coisa que acontece na virada do Império para a República, o Gilberto Freire entra nesse assunto
Olha os lugares nos quais a gente vai parar, né? Por causa de Elon Musk. Mas o Gilberto Freire observa que no Império a moda era barba. Vira república e barba vira uma coisa muito antiga. Exatamente. Uma coisa assim do tempo do imperador. Exatamente quando... O Noel Rosa está ali. Exatamente. Então você podia até ter bigodes, lustrosos bigodes, e muitos no início da República tinham. Mas, você vê, o Prudente de Moraes, eu acho que é o último presidente com barbão, que ainda é um cara do tempo do Império. Eu não tenho essa visão na minha cabeça pronta, assim, de presidente. Teria que googlar. Eu tenho meio que a cara deles. Pois é. O Prudente de Moraes deixa a presidência ainda no século XIX. Quando entra no século XX, já é outra turma. Olha, por a gente ir para lugares diferentes, isso também me lembra a questão do fez na Turquia. O mesmo fenômeno da barba, porque quando Atatürk assume a Turquia, ele é um cara laico, ele é um cara revolucionário, ele muda a escrita, inclusive. Isso, ele adota o alfabeto ocidental, né? E ele obriga os homens a usarem o fez, porque aqueles turbantes eram coisa dos otomanos antigos. Então ele vai o chapeuzinho, né? E aquilo realmente chegava a um ponto de ridículo, porque os caras usavam turbantes cada vez mais elaborados. Quanto mais poderosos eles fossem, mais turbantes eles usavam, enchia aquela porcaria de joias. Parecia uma trouxa de lavadeira, uma coisa terrível. E, então, Atatürk era um cara que, pelo visto, tinha um senso do ridículo. E ele proíbe. É um modernizador, né? É um ditador modernizador. O fez é uma coisa que... Nunca tinha pensado no fez. Então... Agora, você sabe que em Jerusalém, a guarda especial do patriarca da Igreja Ortodoxa usa o fez ainda hoje, né? Mas vem dessa época do Atatürk. Vem, não, certamente. Ele quis acabar com aquele visual otomano ali, e botar a Turquia na modernidade. Muito interessante, eu não sabia. Pois foi. E ele proibiu. Bom, você ser uma ditadura, né? Você não precisa se preocupar em convencer as pessoas, você proíbe, pronto. Então, de um dia para o outro, ele proibiu os turbantes. O uso de turbante. E a Europa começou a desovar todos os chapéus que não tinham sido vendidos e ridículos, etc., na Turquia. E as pessoas na Turquia não tinham os códigos ocidentais para aqueles chapéus que vinham sendo recebidos. Então, você às vezes chegava numa aldeia do interior e estava lá o patriarca com um chapéu de mulher, cheio de plumas. Porque Por que não? Eles não tinham o código. Daquilo. Mas o de plumas, obviamente, era o mais vistoso. Era o mais vistoso. Qual que o patriarca ia usar, ora pois? Exatamente. E eles ficavam profundamente infelizes. Isso foi uma coisa complicada, foi quase uma confusão social. Elon Musk. Vamos voltar para o assunto, porque a gente vai perder. Mas a história do New York Times, eu acho interessante a coisa do... O ponto em que eu acho interessante da coisa do uso de drogas do Elon Musk é que eu realmente acho que a minha impressão é de que ele está, sabe, psicótico em surto. Sim, exatamente. A impressão que eu tenho é que alguns meses ele está alguns meses em surto, num surto continuado e como é um cara muito, muito rico, o primeiro ou segundo homem mais rico do mundo, dependendo do momento da lista. Como é um cara absurdamente rico, do tipo que se cercou só de puxa-sacos, o que acaba acontecendo é que ninguém interdita, ninguém chega e fala, cara... Mas olha aqui, é o caso do Trump, porque saiu esse livro agora, 2 semanas, falando do Biden. Sim. Sim. Escondeu que ele estava perdendo a capacidade cognitiva. Exatamente. Então, todo mundo fala do Biden, mas o Trump está igual. O Trump também não diz coisa com coisa. É porque o Trump não choca tanto, porque o Trump está com o poder na mão.
Então, esse negócio das tarifas, põe tarifa, tira tarifa, proíbe estudante internacional, depois passa aquele esculacho no coitado do cara lá da Ucrânia, gente, o Zelensky. Aí agora está dizendo para o Putin que ele... Enfim, quem está maluco é o Trump. É claro. Mas eu acho que o Trump sempre foi um descompensado, tá? Mas porque ele foi um descompensado, as pessoas não têm coragem de dizer que agora está maluco e gaga. Eu acho que o processo do Trump é um processo narcísico, né? É aquela coisa do narcisista. Sim. Que... Né? É controle completamente. É absolutamente uma pessoa... desprovida de superego, né? É absolutamente desprovida de superego. Infantil até, né? É muito infantil, muito infantil. Mas no caso do Musk... É surto, a coisa me parece um surto. E com essa notícia de que ele está tomando uma dose cavalar de drogas continuadamente e de toda sorte, quer dizer, a coisa na base do coquetel, cara... Aí parece que também remédio para emagrecer que não acaba mais e momentos em que ele entra naqueles ataques de ansiedade de come alucinadamente e tal. Enfim, é um cara que está doente. É um cara muito infeliz. É um cara que está doente e que bate completamente com a sua impressão de que... E talvez ele de fato seja, na origem, um deprimido. Que sofra de depressão e por conta dessa depressão talvez tenha usado, aí eu estou chutando, começado a usar ketamina e o troço virou... Mas enfim, o fato é, Cora, a história dos filhos... É surreal. Pelo menos 14. Não, e ele tem um filho que é trans. Isso, com quem ele rompeu. Que rompeu com ele, na verdade, tirou o nome Musk. Olha, isso é muito sério. Você tirar o nome do teu pai, claro, da certidão claro, né? Claro. E não é só, né? Essa coisa eugenista de quero povoar o mundo com minha descendência, vou fazer. Tem um dos exemplos. A gente tem a reportagem conta a história de duas mulheres, né? De uma mulher de social media, escritora conservadora chamada Ashley Sinclair, e da Grimes, da cantora, né? A cantora Grimes tem 3 filhos com Musk e um dos filhos, cujo nome é X, é o filho favorito. Mais do que X, você sabe, né? Aquela coisa sim, é uma fórmula, né? Apelido X. E parece que é o filho favorito do Musk, e a mulher fica desesperada porque o Musk sai viajando com o menino por tudo quanto é parte. O menino não dorme, o menino não vai à escola, o menino... O menino virou uma criança de estimação. Um animal de serviço. E tem uma coisa, de fato, que o Musk abertamente trata como favorito, né? Trata como diferenciado. Mas isso revela uma pessoa inteiramente disfuncional. Eu concordo com você. Grimes, eu preciso te dizer uma coisa. Quando ele se casou com a Grimes, eu não sei nem se ele chegou a se casar com ela, mas enfim, quando eu soube, eu fui ver quem é Grimes, esse nome. E você sabe que essa moça me surpreendeu muito positivamente. É mesmo? Por quê? Porque ela é extremamente criativa. Ela é biruta. Ok. Mas ela é muito criativa. Visualmente, inclusive. Visualmente, certamente. Ela tem uma cabeça ótima. Que barato. Eu não sabia, não. Bem, as coisas que eu tenho lido, e está nessa matéria do New York Times também, sobre as preocupações dela com os filhos, são absolutamente razoáveis sempre. Do tipo, se por um lado não quer que não tenha contato com o pai, por outro tem uma preocupação aberta com a loucura do pai, né? Agora, essa Ashley Sinclair... O Musk teve um filho com ela, foi combinado, teve um filho e ele ofereceu 14, 15 milhões de dólares
mais $100 mil por mês para que ela não falasse que o menino era filho dele. E a loucura disso... É que ela recusou. Não, é claro que ela recusou, até porque basta entrar na justiça que ganha o mesmo dinheiro. Mas o interessante desse troço, Cora, é que a gente percebe aí esse padrão que ele quer ter muito filho e ele quer manter isso o mais em segredo possível. Parece que tem um condomínio que ele montou com várias casas em que ele bota as mães dos filhos e os meninos são todos criados. É quase um troço, os meninos do Brasil. É mormon, né? É uma coisa que tem um cheiro de seita religiosa e a gente já sabe o que é, né? Parece que a parada é essa, $100 mil por mês, mais, sei lá, uma bolada de vários milhões. Ele teve um filho com essa cientista da Starlink? Isso, da Starlink não, da Neuralink. Da Neuralink, Isso. Porque ele achou ela uma das pessoas mais inteligentes que ele conheceu, então aquele negócio da eugenia novamente. Você é tão inteligente, eu sou tão inteligente, então... E ela topou, tem gêmeos com ele, parece. Ele é um cara bem perturbado. E aí tem aquela história da Sarah Bernhardt com o Churchill, né? Não sei qual é a história. Essa história é maravilhosa. Não, com o Bernard Shaw. Ela diz que nós deveríamos ter um filho para lhe dar a beleza da mãe e a inteligência do pai. Ele diz, não, isso pode ser um desastre, porque ele pode dar a beleza do pai e a inteligência da mãe. Eu adoro essa história. E por falar em Pigmalião... Temos livro, Cora Honey? Olha, temos este. Luiz Schwartz. Meu amigo Luiz Schwartz. Que tal o livro? É ótimo. É essencial para a cultura brasileira. Ah, que coisa boa. O primeiro leitor, Ensaio de Memória, de Luiz Schwartz, o fundador da Companhia das Letras. Olha aqui, isso é um daqueles livros que você lê com enorme prazer. Mas, ao mesmo tempo, você vai se dando conta da importância que esse livro tem como depoimento de uma etapa cultural do Brasil. Vou explicar. A Companhia das Letras mudou o cenário intelectual brasileiro, eu não tenho dúvida disso. O papel dos grandes editores é esse, porque, aliás, eu vou até dizer uma coisa, talvez o grande papel dos editores tenha sido esse, porque com a internet hoje muita gente consegue ser notada sem passar pelo filtro dos editores. Talvez a companhia tenha sido a última grande editora, né? Não, você pode até ter grandes editoras, mas essa ideia do filtro, né, que o teu livro passa por um editor para ser publicado, chegar a mais gente. Isso não existe mais. O teu texto pode chegar a mais gente, sim. Um editor. Então, esse caráter formador das editoras, eu acho que isso... Entendi. Isso está, talvez, num momento de mudança. Não sei se é uma suposição que eu estou fazendo, que é uma coisa que me ocorre agora. Mas o Brasil, dos últimos 40 anos, que é o período em que a Companhia das Letras nasceu e vem até aqui, ele pensa de uma determinada forma, porque a Companhia das Letras teve esse trabalho e esse cuidado e esse foco em trazer excelentes autores sempre. Em tratar o livro com o máximo de respeito. E a gente vê aqui o que foi esse caminho e a gente vê quem são as pessoas que fizeram esse caminho, portanto, as pessoas que fizeram a cabeça das pessoas que fazem a cabeça das pessoas. A companhia é uma editora que mantém um mesmo padrão sofisticado e acessível de cultura com uma constância, né, Cora, ao longo das décadas. É muito impressionante. É uma das editoras mais importantes
Sim, mas principalmente, sem dúvida nenhuma, mas uma das coisas que me surpreende na companhia é essa constância da qualidade. Não, e olha, e você vê que ela é polinizadora. Porque várias editoras importantes nascem de pessoas formadas. Eu acho que é uma das grandes editoras desse mundo. Foi fundada por gente que saiu de lá. A Fósforo, que também é maravilhosa, que é de Tani Ernaux, que faz um trabalho em poesia fora do comum, também é filhote da Companhia das Letras. E o Luiz Schwartz, primeiro, ele tem uma memória maravilhosa, que eu invejo, porque eu só tenho vagas recordações. Ele fez uma fórmula muito interessante nesse livro, ele alterna capítulos de ensaios sobre a arte da edição, sobre o que é esse trabalho, sobre os personagens da edição, com histórias dos autores dele e das pessoas que o influenciaram. Então, e ele conviveu com pessoas muito interessantes. Ele tem aqui o Jô Soares, né? Amos Oz, o Jorge Isaac, que era praticamente o pai intelectual dele, que foi um dos grandes editores brasileiros, Chico Buarque. Você tem um chão de estrelas aqui nesse livro, Saramago, todas essas pessoas muito próximas e a história mais triste de todas, que é a do Zé Rubem, o Rubem Fonseca, porque eles eram muito, muito amigos. O Schwartz virou editor do Zé Rubem, a certa altura do campeonato, e eu achei, na época, uma coisa maravilhosa, porque eu achava que os livros do Zé Rubem não estavam recebendo o trato que mereciam, aquele trato de luxo da Companhia das Letras. Um livro bem impresso, bonito, com uma boa mancha gráfica, voltarei a isso. E aí foi um casamento feito nos céus para todo mundo que era fã do Zé Rubem e gostava de livros bonitos e tal. E eles tiveram um desentendimento a uma certa altura, que não fica claro por que foi. O Zé Rubem mandou um e-mail errado por erro para o Schwartz, isso magoou o Schwartz num grau que eles romperam ali. Também me lembro disso quando saiu o anúncio de que eles não estavam mais trabalhando juntos. Eu fiquei muito sentida na época, porque eu adorava a Companhia das Letras e adorava Zé Rubem. Enfim. Mas, olha, eu vou voltar à questão que eu prometi da mancha gráfica. Que a gente aprende coisas nesse livro. Esse livro aqui, vou dizer, ele é essencial para todo mundo que gosta de livros, para todo mundo que gosta de edição, para todo mundo que se interessa pela cultura dos últimos 40, 50 anos, não só por causa da Companhia das Letras, mas porque o Schwartz também tem contato com os principais editores do mundo. Então você fica sabendo como funcionam as internas da Feira de Frankfurt, da compra de originais, quem foram as pessoas desse mundo do livro que tiveram peso e importância. Isso aqui é um tesouro sobre esse aspecto, né? Mas o que ele me ensinou? Eu sempre fiz muita questão de uma boa mancha gráfica num livro. O que é a mancha gráfica? A mancha gráfica é isso, o espaço que essas letras ocupam, né, que esse texto ocupa dentro da folha, que não pode ser muito para cá, porque é muito mesquinho, que também não pode ser muito aqui no meio recolhido, porque fica esquisito, a menos que você tenha um tremendo design nesse sentido, que seja limpo, né, com uma boa distância. É uma coisa muito curiosa o que você fez, que eu acho que é uma coisa que eu sei exatamente o que você fez, e talvez muitas das pessoas me emprestam. Qualquer designer, a maneira como ele olha para a mancha gráfica, para ver desenho, é de cabeça para baixo. E o motivo pelo qual você faz isso de cabeça para baixo é o seguinte: quando você vê de cabeça para baixo, você deixa de reconhecer as letras e você percebe os rios, que são os buracos
que acontecem entre... Você tem, evidentemente, espaços entre as palavras e você vê os rios, e se tem muito rio, é porque a mancha gráfica, o desenho está ruim. Né? Você não pode ter esses espaços continuados de branco na página. São certas coisas assim do equilíbrio e tudo mais e... Que você pega um livro... Desculpa, só Você lê a observação. Mas eu sei tudo instintivamente. Eu não sei por que eu gosto tanto de uma boa... Por que para mim é tão importante um livro, uma boa mancha gráfica, a ponto de eu deixar de comprar livros quando essa mancha gráfica é ruim, porque me incomoda a leitura de tal maneira que eu não consigo passar além daquilo. Mas... Os espaços de respiro entre linhas e entre bordas são importantes para... Agora repara o que o Luiz diz sobre isso. Ele diz assim, a meu ver, o leitor habita todo o espaço em branco de um livro. As bordas das páginas internas, em cima, abaixo, nas laterais, além do respiro entre as linhas, que denominamos entrelinha, são os espaços que simbolizam graficamente a presença do leitor. A área em branco, ou aquela que não é ocupada pelo discurso autoral, tem quase a mesma importância no livro quanto aquela ocupada pela tinta do texto. É ali que está o leitor. Uma mancha, assim chamamos o espaço preenchido pelas letras, numa página muito opressora, absoluta, é, mais que feia, inapropriada, pois de modo indireto significa que a propriedade do livro, durante e após a leitura, não é compartilhada. Que coisa bonita. Não é bárbaro isso? Muito bonito. Afirma peremptoriamente que há apenas uma presença no livro, a do autor. Também uma entrelinha avarenta simboliza que o editor, com todo o seu poder, não foi capaz de reconhecer que, bem ao lado do enunciado dos escritores, é o local onde a imaginação dos leitores arma o seu terreno. Linhas muito próximas reforçam a supremacia autoral deselegantemente. Não é espetacular essa... É muito bonito. E essa capa, final dos anos 20, início dos anos 30, é uma beleza, né? Sim, o livro anterior do Luiz também teve essa mesma capa, uma capa muito parecida com essa, o Ar que Me Falta. Agora, eu vou te dizer uma coisa, realmente, a importância cultural desse livro é fenomenal. Fenomenal. A importância de Luiz Fácil na cultura brasileira é uma importância que ainda não foi devidamente avaliada. E é engraçado você fazer essa observação, Cora, porque o livro se chama O Primeiro Leitor, de certa forma ele é o primeiro leitor da Nova República, né? Sim. O período da Nova República é o período em que o grande editor brasileiro é o Luiz. Olha aqui, é maravilhoso, sabe? Eu recomendo muito o livro e é um livro muito bom de ler, está muito bem escrito, bem, né? É ótimo. Agora, essa sacada que ele teve de alternar os textos, isso também é muito bom porque você pode ler esse livro aos pedaços. A cada capítulo é uma coisa? Exatamente. Não é um livro sequencial, então... Você pode se divertir, ler um pouco hoje, ler um pouco amanhã, vai e volta. É aquele livro com que você brinca, literalmente. Ah, que legal. Espetacular. Não, já vou botar na minha cabeceira. Eu recomendo muito, porque é uma forma da gente entender a cultura brasileira dos últimos anos. Não, vou ler com toda certeza, que bacana. Eu fiquei encantada. Eu já ia ler, na verdade, mas com sua recomendação... Para qualquer pessoa que trabalha com a palavra, que gosta de livros, mas eu acho que vai muito além disso. E acho que ele vai ter uma importância cada vez maior, daqueles livros que tendem a ficar como um dos lastros da cultura do país. Nos vemos na quinta-feira? Nos vemos na quinta-feira, sim, senhor. Então, até quinta-feira agora. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.